Eu nunca pensei que fosse sentir cheiro de querosene tão perto da minha pele. Naquela noite, o céu de Areias Brabas estava pesado. O calor parecia gritar que algo ia acontecer. Zeca Moura só queria voltar para casa depois de um dia inteiro na roça. Mas não conseguiu nem chegar no terreiro. Foi cercado, acusado, espancado por gente que cresceu com ele, comeu do mesmo prato, dividiu riso e seca. É ele, o lobisomem. Amarra antes que vire bicho. Amarraram no meio da praça, jogaram galho seco, molharam com querosene e ali, com a fogueira acesa, a cidade inteira pronta para queimar um homem vivo, Zeca entendeu. O medo transforma a gente em coisa muito pior do que monstro. Mas o que ninguém esperava era o que ia aparecer na escuridão. Eu sempre fui calado, desde menino. Quando minha mãe morreu, eu tinha só 5 anos. Nem lembro direito do rosto dela. Só do cheiro do pano que ela usava na cabeça e do som da voz dela cantando um aboio baixinho quando me botava para dormir. Depois que ela se foi, meu pai ficou diferente. Não chorava, não falava, só trabalhava até as mãos ficarem duras feito raiz de mandacaru. E eu fui crescendo do lado dele, aprendendo o mesmo silêncio, a mesma dureza, a mesma solidão. A gente vivia num sítio pequeno, afastado do povoado. Uma casinha de taipa, um fogão a lenha, 2 tamboretes e um rádio velho que só pegava a rádio AM quando o vento estava bom. A cidade de Areias Brabas era ali por perto, uns 4 quilômetros estrada de chão abaixo, onde o barro rachava no verão e virava lama pesada nas chuvas. Mas a gente ia pouco lá, só em dia de feira ou quando faltava querosene para o lampião. Depois que meu pai morreu, fui ficando mais só ainda. Gente da cidade até tentou se aproximar no começo. Dona Nininha mandava prato de comida. O velho Bosco ofereceu me ajudar com a terra, mas eu sempre fui arredio. Não por maldade, não. Era meu jeito. Quando você cresce ouvindo mais o som do mato do que da boca de gente, aprende a confiar mais no faro do que na conversa. Areias Brabas era pequena. Pequena dessas que todo mundo conhece o apelido do outro, sabe quem nasceu com o pé virado, quem correu atrás de cabra no escuro e quem deve no armazém. Quando você é estranho nesse tipo de lugar, você vira história antes de virar alguém. O povo me via passando com a enxada no ombro, roupa suada, pé rachado de terra e cochichava. Às vezes, era só um comentário besta. Zeca é esquisito, né? Outras vezes, virava coisa mais pesada. Aquele ali fala com bicho. Dizem que planta sem semente. Eu nunca dei importância. O mundo sempre foi mais barulhento do que justo, mas tudo começou a mudar num fim de tarde abafado, quando o céu estava laranja e o vento parado. Primeiro foi a galinha da Jandira, que apareceu morta atrás do galinheiro com o pescoço torcido. Diziam que o bicho tinha sido arrancado com força, como se fosse de raiva. No outro dia, foi o bezerro do Nivaldo, encontrado rasgado no curral. Um corte feio, profundo, como se tivesse sido feito por garra. Tem coisa ruim rondando por aqui, disse Dona Nininha, com os olhos estreitos e a reza no canto da boca. Isso é encosto, é coisa do outro mundo. As crianças começaram a inventar histórias. Diziam que viram um bicho de olho vermelho na beira do mato. Um homem peludo, grande, que andava de 4 e depois se levantava. Um menino jurou que ouviu um uivo comprido vindo da trilha da Pedra Lisa. Numa cidade grande, isso virava piada. Mas em Areias Brabas, onde a fé e o medo andam de braço dado, essas coisas se espalham feito fogo em palha seca. E, de repente, os sussurros começaram a tomar nome. O meu. Zeca anda por ali, não anda? Ele mora perto da trilha da Pedra Lisa. Nunca teve mulher, nem amigo, vive só no escuro. O pai dele morreu de forma estranha também, não foi? No começo, era só o tom de voz mudando quando eu chegava perto. Um cochicho baixo, um olhar desviado.
Depois foram os olhares diretos, firmes, duros, desconfiados. Eu ia na venda de seu Silveira comprar farinha e cuscuz e sentia o ar pesado, denso, como se eu tivesse feito alguma coisa errada sem saber o quê. Num sábado de manhã, fui na feira pegar feijão. Entreguei o dinheiro para a moça da banca e ela deixou cair no chão como se tivesse encostado em cobra. Nem olhou na minha cara. Na porta da igreja, vi o novo padre. Um rapaz vindo de fora, da cidade grande, pregar com a voz fervorosa. O diabo se disfarça de cordeiro. Ele anda entre nós, calado, olhando com olhos frios. Ele não vem com rabo e chifre. Ele vem com silêncio, com isolamento, com hábitos estranhos. Eu parei. Estava no canto da praça, tomando um gole de água, e senti os olhos virarem para mim. Um velho, encostado no muro da mercearia, cuspiu no chão e disse alto, para quem quisesse ouvir: "Esse cabra aí nunca foi normal. Desde menino anda mais com os bichos do que com gente." Aquilo me bateu no peito como se fosse murro. Eu ainda tentei sorrir, fazer de conta que não ouvi, mas minha mão tremeu. E o povo viu. Quando a mão de um homem treme, o medo dos outros cresce. Voltei para o sítio com o estômago revirando. Tentei botar a cabeça no lugar, mas a noite chegou rápido e eu comecei a escutar barulho no mato. Passos, galhos quebrando, um lamento distante, arrastado. Peguei meu facão e fiquei na porta até o sol nascer. No outro dia, achei uma cruz feita com osso de galinha cravada na minha porteira. Dizem que quando o medo entra no coração do povo, ele procura um rosto para se agarrar. Um rosto que pareça diferente, um que seja fácil de culpar. O meu rosto sempre foi esse, calado, sério, queimado de sol e marcado de solidão. Não demorou muito até jogarem pedra no meu telhado. Uma, depois duas, depois mais. Saí correndo com o facão na mão, gritando, mas só vi as sombras fugindo no mato. E na porta da minha casa, pendurado num arame, estava o corpo da minha galinha, aberta no meio. Um bilhete amassado amarrado nas patas. "A próxima é tu." Eu sentei no chão e fiquei ali, sem conseguir chorar. Sem conseguir gritar, só ouvindo o mato respirar em volta. Só ouvindo meu coração batendo feito tambor de guerra dentro do peito. No dia seguinte, fui até o armazém. Precisava comprar sal e querosene. O sol rachava o chão e eu estava suado, a camisa grudada no corpo. Entrei, botei o chapéu na cabeça e fui até o balcão. "Bom dia", falei, com a voz rouca. Ninguém respondeu. Seu Silveira estava no fundo, fingindo arrumar as prateleiras. A filha dele, que sempre me atendia, saiu por uma porta lateral e não voltou mais. "Preciso de 1 litro de querosene e meio quilo de sal", repeti. Silêncio. Só o som da ventoinha velha girando e rangendo no teto. "Tem alguém aí?" perguntei mais alto. Foi quando ouvi um sussurro vindo do lado de fora. 2 homens na calçada, conversando baixo. "É ele, né?" "É. Foi ele que passou ontem pela trilha, logo depois do uivo." Minhas mãos suaram. Peguei o dinheiro do bolso. Deixei em cima do balcão e saí, sem olhar para ninguém. Enquanto voltava pelo caminho de terra, o sol queimando a nuca, tive uma sensação esquisita. Como se o mundo tivesse ficado torto. Como se eu tivesse deixado de ser homem e virado outra coisa, menor, mais suja. Na curva antes da entrada para o meu sítio, parei. Olhei para trás. A estrada estava vazia, mas juro por tudo que senti. Senti o peso dos olhos da cidade inteira nas minhas costas. E naquele instante soube. O que estava vindo não era só medo, era julgamento. Os dias seguintes pareceram um castigo, não pelo calor, que em Areias Brabas era velho conhecido, nem pela seca, que rachava o chão como se o mundo fosse feito de cerâmica mal queimada. O que doía era o ar, o silêncio cheio de coisa não dita, o peso das costas viradas, dos cochichos que morriam assim que eu passava. Aquilo era outro tipo de sede, uma que vinha por dentro. No roçado, tudo parecia mais longe.
As plantas, antes viçosas, murchavam sem motivo. O som do mato mudou. Era como se os bichos também estivessem com medo, um medo miúdo, enfiado entre as folhas secas. Passarinho parou de cantar. Os sapos sumiram. Nem o vento queria ficar. Eu tentei seguir com a rotina. Era a única coisa que ainda me dava algum senso de realidade. Acordava cedo, tomava café preto, arrancava mandioca, cavava terra, cortava lenha, mas até a enxada parecia mais pesada. E não era só no braço, era dentro da cabeça, o tempo todo, como se algo estivesse para acontecer. No terceiro dia, depois da pedra no telhado, resolvi ir à cidade de novo. Precisava buscar uns pregos na ferragem e ver se ainda me deixavam entrar no armazém. O caminho até lá foi mais longo do que nunca. Cada passo parecia querer me levar de volta. Mas fui. Um homem precisa enfrentar a terra onde pisa. A rua principal de Areias Brabas estava mais cheia do que o normal. Era dia de feira e o povo se aglomerava nas barracas, mexendo nas verduras, conversando baixo, como quem disfarça um segredo. Mas quando me viram, o movimento mudou. Primeiro foram os olhos. Um por um, todos viraram para mim. Os sorrisos sumiram. As conversas baixaram de volume até virarem murmúrio. Senti cada olhar como se fosse uma pedrada na espinha. Continuei andando, fingindo não ver. Quando passei perto da banca de farinha, ouvi claramente: "É ele!" A voz veio baixa, mas cortante. Eu segui. Na porta do açougue, um homem se benzeu ao me ver. Uma mulher puxou o filho para o lado e cochichou algo no ouvido dele. O menino me olhou com os olhos arregalados, como se eu fosse um bicho preso dentro da pele de gente. Entrei na ferragem. O dono, seu Lúcio, um homem alto, de bigode grosso e olhos claros, me recebeu com uma rigidez que nunca teve. Pois não, disse seco. Prego e arame para a cerca do roçado." Ele demorou para pegar. Andava devagar, como se eu tivesse doença ou bomba no corpo. Deixou os pacotes no balcão, sem me encarar. Paguei e saí. O ar lá fora estava mais pesado ainda, como se o próprio céu tivesse descido sobre Areias Brabas. Voltei pelo caminho da igreja, onde uma multidão escutava o sermão do Padre Novo. A voz dele saía forte das caixas de som instaladas no alto da parede branca. "O mal está entre nós. Ele se esconde onde menos se espera. O lobo veste pele de ovelha. Anda calado, mas tem os olhos do inferno. É hora de vigiar, meu povo. É hora de cortar o mal pela raiz." A multidão respondeu com um amém forte. Eu parei por um segundo, só para observar. Os olhos do padre encontraram os meus. Ele me olhou sem piscar. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, se formou nos lábios dele. Era como se dissesse: "Eu sei quem você é." Na volta, encurtei caminho por dentro do mato. Os pés calejados sabiam cada atalho, mas até ali, onde antes era só barulho de folha e cigarra, agora o silêncio era esquisito. O tempo parava entre um passo e outro. Cheguei em casa suado, com as costas latejando de tensão. Larguei os pacotes no chão e fui buscar água no poço. Quando me abaixei para encher o balde, vi uma figura parada do outro lado da cerca. Era Bosco, o velho vaqueiro. Tava de chapéu de couro, camisa aberta no peito e um cigarro apagado na mão. "Tá difícil por aí", ele disse, sem me olhar direto. "Tão me comendo vivo só com os olhos", respondi, molhando a nuca com a mão. Bosco chutou o chão devagar. "O povo tá com medo, e medo é bicho ruim. Quando não sabe para onde correr, ataca." "E eu sou o quê? Bicho de caça agora?" Ele suspirou, os olhos fundos, secos, como se tivessem visto mais do que deviam. "Cê mora perto da trilha, aquela da pedra lisa. É por lá que dizem que o bicho aparece." "E daí? Sempre morei ali. Nunca vi nada além de tatu e coruja."
Pois agora estão dizendo que o lobisomem aparece por lá, sempre depois que se passa. Fiquei calado. O vento soprava quente. A água do balde tremia. Bosco, você me conhece desde moleque? Conheço. E você acha que eu sou o quê? Ele olhou para mim. Por um segundo, achei que ia rir, dizer que era tudo bobagem. Mas o que veio foi um silêncio que doeu. Você é um homem bom, Zeca, mas o povo não precisa de verdade. Precisa de alguém para culpar. E foi embora. Fiquei olhando ele sumir na estrada de barro, sentindo um gosto ruim na boca, como se tivesse comido terra. Naquela noite, o ar parecia vibrar. O céu escuro, sem estrela. O rádio chiava, não pegava estação. Eu sentei na porta de casa, com o lampião aceso, escutando os sons do mato. Tudo quieto demais. Até os grilos calaram. Foi quando ouvi um uivo, longo, lento, rasgado. Veio lá da trilha, da maldita pedra lisa. Levantou os pelos do meu braço. Fiquei parado, coração batendo alto. O facão perto da mão. O som parou. E no lugar dele, silêncio. Silêncio pesado, como se o mundo tivesse prendido a respiração. No dia seguinte, acordei com a notícia. Um carneiro fora encontrado morto, rasgado, despedaçado, igual os outros. O povo se juntava na praça, falavam alto, gritavam, procuravam culpado. E foi aí que o nome saiu da boca de alguém com força. Foi o Zeca, ele estava na trilha ontem. Alguém confirmou, outro repetiu. E pronto, bastou isso. Eu ainda tentei sair de casa no fim da tarde, ver se o calor passava. Mas no portão vi 3 homens parados. Um deles era Damião, que jogava bola comigo quando criança. Volta para dentro, Zeca, ele disse, com a mão no cabo da peixeira. Só quero andar, respondi. Anda amanhã. Por quê? Ele olhou para os outros 2, depois para mim. Porque hoje ninguém quer te ver na rua. Voltei, o peito queimando. Naquela noite, sonhei com minha mãe. Ela me chamava de volta para casa, mas não era minha casa. Era escura, funda, feita de pedra. Acordei com gosto de sangue na boca, um gosto metálico, quente, que não conseguia explicar. E o pior ainda estava por vir, porque no dia seguinte, a cidade já tinha feito seu julgamento e não queria mais ouvir, só queria acender o fogo. O dia começou errado. Não teve canto de galo nem cheiro de café quente. Acordei com um aperto no peito, desses que não avisa de onde vem, mas deixa o corpo todo em alerta. O sol ainda nem tinha rompido direito quando ouvi passos na estrada, longe, arrastados, como se alguém estivesse medindo o chão. Levantei devagar, olhei pela fresta da porta e não vi ninguém. Mesmo assim, o silêncio ficou grudado em mim o resto da manhã. Tentei trabalhar, juro que tentei. Arranquei 2 fileiras de mandioca, mas as mãos tremiam tanto que quase cortei o dedo com a enxada. A cabeça martelava, a imagem do povo na praça, as palavras jogadas no vento, o uivo da noite anterior. Tudo se misturava. Era como se a cidade inteira tivesse se mudado para dentro de mim. Perto do meio-dia, ouvi vozes. Não eram da minha cabeça, eram reais. Vinham da estrada, baixas, agitadas. Reconheci alguns timbres. Gente de areias brabas. Gente que nunca tinha pisado no meu terreno antes. Encostei na cerca, escondido entre as plantas e ouvi. É hoje, não dá mais para deixar. O padre disse que o mal tem que ser arrancado. Se virar bicho à noite, a culpa é nossa. Meu estômago revirou. Voltei para casa com o coração disparado. Fechei a porta, tranquei com o ferrolho velho, mesmo sabendo que aquilo não segurava nem vento forte. Sentei no chão, costas na parede, tentando respirar. O resto do dia passou devagar demais. O sol desceu como se tivesse preguiça, nenhuma nuvem no céu, um calor seco que rachava a boca. Quando a tarde começou a cair, senti que algo ia acontecer. Não era medo comum, era certeza. Peguei a enxada, o facão, pensei em fugir.
ir embora antes que escurecesse. Mas fugir para onde? A estrada era longa, aberta, e Areias Brabas conhecia cada passo meu. Além disso, tinha algo me prendendo ali. Um fio invisível, feito de raiva, tristeza e uma vontade estranha de encarar aquilo de frente. No fim da tarde, resolvi ir até a cidade. Não por coragem, por necessidade. Precisava entender o tamanho do buraco onde eu tinha caído. Troquei a camisa, lavei o rosto, botei o chapéu. Antes de sair, olhei a casa vazia, o rádio desligado, o fogão frio. Pensei no meu pai, pensei na minha mãe e segui. A estrada parecia mais estreita, as árvores mais fechadas. Cada barulho fazia meu corpo reagir. Quando cheguei perto das primeiras casas, percebi. A cidade estava diferente. Não tinha criança na rua, nem cachorro solto. As portas estavam meio fechadas, as janelas entreabertas. Olhos me espiavam por trás das cortinas. Passei pela venda de seu Silveira. Ele não estava lá. A porta fechada. Na praça, um grupo de homens conversava. Quando me viram, o silêncio caiu pesado. Boa tarde, falei, com a voz presa na garganta. Ninguém respondeu. Um deles, Damião, deu um passo à frente, a peixeira pendurada na cintura, o rosto duro. O que você veio fazer aqui, Zeca? Vim comprar farinha, só isso. Hoje não é dia. Todo dia é dia de comer. Ele me olhou de cima a baixo, como se estivesse avaliando um animal. Vai para casa. Não fiz nada, respondi, sentindo o sangue ferver. Vocês sabem disso, outro homem falou, mais atrás. O bicho também não confessa. Meu coração bateu tão forte que achei que iam ouvir. Vocês estão ficando doidos, eu disse. Isso tudo é mentira. Damião cuspiu no chão. Mentira é o que cê é. Eu dei meia volta, não porque queria, porque entendi que ali, naquele momento, qualquer palavra minha viraria prova contra mim. Voltei pelo mesmo caminho, sentindo as pernas moles, a garganta seca. O sol já tinha se escondido quando cheguei na metade da estrada. O céu ficou roxo, depois preto. A lua ainda não tinha aparecido. Foi então que ouvi passos atrás de mim. Acelerei. Os passos também. Virei de repente, facão na mão. Quem tá aí? Ninguém respondeu, mas vi sombras se mexendo entre os arbustos. Mais de uma. O coração quase pulou pela boca. Aparece, gritei. Nada. Continuei andando, agora mais rápido. O suor escorria pelas costas. A camisa colava no corpo. De repente, uma pedra passou zunindo pelo meu lado e bateu numa árvore. Corre! Alguém gritou. E eles vieram. Não deu tempo de pensar, só de correr. Larguei o facão e disparei pelo mato, desviando de galho, tropeçando em raiz. Ouvi gritos atrás de mim. Passos. Muitos passos. Lanternas acendendo e apagando. Um clarão aqui, outro ali. Pega! Não deixa fugir. É agora! O fôlego acabou rápido. Eu conhecia o mato, mas o medo atrapalha até o caminho mais sabido. Um galho me acertou o rosto. Cai de joelhos. Tentei levantar, mas senti mãos me puxando. Segura! Amarra! Levei um soco no estômago. O ar saiu dos meus pulmões. Outro golpe nas costas. Caí de vez. Pelo amor de Deus, eu gemi. Eu não fiz nada. Cala a boca! Alguém gritou, chutando minha costela. Amarraram meus braços com corda grossa, apertada demais. Meu pulso começou a queimar. Levanta, disse Damião, puxando a corda, ou a gente arrasta. Me levantaram à força, a cabeça girava, a boca tinha gosto de sangue. Vi rostos conhecidos à minha volta, gente que já riu comigo, que já pediu ajuda. Agora os olhos estavam diferentes, duros, vazios. Vocês estão errados, eu disse, a voz falhando. Isso é loucura. Uma mulher gritou do meio do grupo. Meu filho viu o bicho. Viu com os próprios olhos. E o bicho anda por onde tu anda,
respondeu outra. Me empurraram pela estrada. Eu tropeçava, quase caía. A cada passo, mais gente se juntava. Tochas começaram a aparecer. O cheiro de querosene veio junto, forte, enjoativo. Pra praça, alguém ordenou. É lá que se resolve. Meu coração gelou. Quando chegamos à entrada da cidade, a praça estava iluminada por fogo. Galões no chão, galhos empilhados. O coreto no meio, mudo, testemunha de tudo. Vocês vão me matar, eu disse, finalmente entendendo. Não, respondeu Damião, sem me olhar. A gente vai se proteger. Me jogaram no chão da praça. Caí de lado, a cara batendo na terra dura. Alguém me virou de costas. Pisou na minha cabeça. Outro amarrou meus pés. Para, gritei, a voz saindo quebrada. Pensa no que vocês estão fazendo. Pensa tu, respondeu uma voz feminina. Em tudo que fez escondido. Eu sou homem, sou igual a vocês. Um velho respondeu, com raiva. Não é não. Homem não anda sozinho à noite. Homem não traz desgraça. Me levantaram e me arrastaram até o mastro no meio da praça. Amarraram minhas costas. A corda apertava tanto que mal conseguia respirar. Foi aí que vi os galões de querosene sendo abertos, o líquido sendo jogado nos galhos, o cheiro invadindo tudo. Minha cabeça girou. As pernas tremiam. Vocês estão cegos, eu chorava. Isso não vai acabar bem. Damião chegou perto. O rosto dele estava suado, tenso. Se tu for inocente, Deus te salva. E se eu não for? Perguntei, quase sem voz. Ele hesitou, só por um segundo. Aí a gente salva a cidade. Quando a primeira tocha foi acesa, o fogo iluminou os rostos em volta. Vi medo, vi raiva, vi algo pior, convicção. E ali, amarrado, sentindo o cheiro do querosene subir, eu entendi que já não era mais um homem diante deles. Eu era a desculpa. E a noite só estava começando. A chama da tocha tremia na mão de Damião. Ele não disse nada, só ficou ali, parado, com o olhar perdido na ponta de fogo, como se estivesse esperando algum sinal do céu, alguma certeza que justificasse o que estava prestes a fazer. O suor escorria pela têmpora dele, mas não era só do calor. Era do peso da escolha. Em volta, o povo murmurava, inquieto como bicho preso. Os olhos deles brilhavam não de ódio, mas de medo. Medo de mim, medo do que achavam que eu era. Eu sentia minhas costas arderem com a corda apertando, as pernas dormentes, a boca seca. Mas ali, naquele instante, não era a dor que me queimava, era a indignação, o desespero, a incredulidade de estar cercado por gente que conhecia minha história, minha infância, minha vida, e que agora me via como monstro. Damião, minha voz saiu fraca, mas firme. Você me conhece. A gente jogava bola no campinho, lembra? Você me chamava de Zeca Goleirão, porque eu agarrava até bola de pedra. Ele não respondeu. Os olhos dele começaram a brilhar, mas não era emoção, era lágrima represada. Eu não sou bicho, Damião. Pelo amor de Deus, não sou bicho. Ele respirou fundo, virou de costas e entregou a tocha para outro. Um homem que eu não reconheci. Rosto magro, barba mal feita, olhar vazio. Ele segurou a tocha com firmeza e se aproximou dos galhos encharcados de querosene. Chegou a hora, disse ele, encarando o povo. Ou a gente queima o mal, ou o mal queima a gente. Isso não é justiça, eu gritei. Isso é covardia. Uma mulher chorava perto do coreto. Era a mãe do menino que dizia ter visto o lobisomem. Os olhos dela estavam vermelhos. Ela apertava um rosário nas mãos, mas os dedos tremiam. Ela não olhava para mim, olhava para o chão, como quem queria desaparecer. Ele não tem prova nenhuma, eu gritei outra vez. Só tem medo. Vocês estão se deixando levar por medo. Cala a boca, Zeca, alguém gritou da multidão. Já deu, cala você.
Respondi com a última força que me restava. Cadê as provas? Cadê as marcas de garra em mim? Cadê o olho vermelho? Vocês estão acusando um homem porque ele é quieto? Porque mora só? Porque não reza com vocês na igreja? O homem com a tocha se agachou, encostou o fogo nos primeiros galhos. A labareda subiu lenta, estalando. O cheiro de querosene se espalhou mais forte. Eu comecei a tossir. O calor chegou primeiro nos pés. A fumaça ainda era baixa, mas já me fazia arder os olhos. Não faz isso, sussurrei. Não assim. Então, uma pedra voou e acertou meu ombro. Vinha de um menino, o mesmo que me pedia pedaço de cana quando passava pelo meu sítio. Ele gritou, monstro! Depois da pedra vieram outras, palavras pesadas. Demônio, maldição, aberração. E ali, amarrado, suando, ouvindo o crepitar do fogo, eu comecei a rir. Rir e chorar ao mesmo tempo. Vocês estão doidos, completamente doidos. A multidão recuou um pouco, confusa com minha reação. O riso virou soluço. O soluço virou grito. Sabe o que me assusta? Perguntei, berrando. Não é o fogo, não é morrer queimado. É saber que vocês estão fazendo isso de livre vontade. É saber que vocês acham isso normal, isso justo. Mas galhos foram lançados ao fogo. A fumaça subia, agora me cercando. O calor batia no rosto. Comecei a sentir tontura. E então ouvi um som que não era do fogo, um som diferente, que atravessou a praça como um raio. Au! Um uivo longo, agudo, selvagem. O silêncio caiu como uma pedra sobre todos. O homem da tocha parou. O fogo, por um instante, perdeu a força. Os olhares se voltaram todos para o alto da rua, onde começa a trilha da pedra lisa. Que foi isso? Alguém sussurrou. Outro respondeu com a voz trêmula. É ele, o bicho. O som do mato se mexendo foi o próximo. Galhos se partindo, folhas sendo esmagadas por algo pesado. A multidão começou a recuar. As tochas baixaram. Os gritos cessaram. Eu virei o rosto para o lado, tentando enxergar. E então vi. No topo da colina, recortado contra o céu escuro, uma criatura se erguia, alta, peluda, com olhos brilhando em vermelho vivo. Era como se o próprio inferno tivesse tomado forma ali, um lobisomem, real, não uma história, não uma lenda, real. O bicho não se mexia, só encarava. Seu peito arfava, as mãos ou patas estavam abertas, como se estivesse pronto para pular. E os olhos estavam fixos em mim. O povo gritou, é o lobisomem, ele existe. Meu Deus, corre, salva a criança, vai pegar a gente. Foi o pânico. Um homem tropeçou na própria perna. Uma mulher caiu no chão, empurrada. Crianças choravam. As tochas voaram. Uma caiu nos galhos, reacendendo o fogo que já diminuía. Alguém jogou um balde de água em mim, tentando apagar. As cordas queimavam minha pele, mas estavam molhadas demais para pegar fogo de vez. Desamarra! Gritou alguém. Vai que ele vem buscar o Zeca. Vai que é dele que ele quer se vingar. Damião voltou, ofegante. As mãos tremiam quando puxou a faca da cintura, cortou a corda dos meus braços, depois as dos pés. Eu caí no chão, o corpo ainda quente, sem forças. Vai embora, Zeca. Vai embora agora. Eu não me mexi. Só olhei para o alto da trilha. O bicho ainda estava lá, parado, me olhando. E aí ele uivou de novo. Não para os outros, para mim. Eu reconheci aquele olhar, como se ele soubesse quem eu era. Como se tivesse me observado por muito tempo. O mundo ao meu redor era só caos, gente correndo, chorando, se empurrando. Mas entre mim e aquela criatura havia silêncio, uma linha invisível, um entendimento. E então ele virou-se e sumiu na mata, como se nunca tivesse estado ali. O povo ficou atônito. Olhavam para mim e depois para a trilha, e depois de novo para mim.
Ele não atacou ele, alguém disse. Ele só olhou, sussurrou o outro. O fogo apagava devagar. A fumaça ainda subia, a corda caída no chão, e eu, sentado no barro, os braços marcados, a roupa suja, o rosto encharcado de suor e cinza, eu ria. Um riso seco, sem humor. Um riso de alívio e de lamento, porque agora eles estavam com dúvida. Agora o medo tinha mudado de forma. Eu levantei com esforço. Damião tentou me ajudar, mas recuei. Não encosta, disse. Não precisa fingir agora. Eu só... Ele começou. Só me amarrou num mastro para me queimar vivo, completei. Eu lembro. Me afastei, o povo abriu caminho. Ninguém ousou me tocar. Ninguém ousou falar. Só olhos. Olhos espantados, curiosos, culpados. Nenhum deles sabia mais o que pensar. Eu saí da praça com as pernas fracas, mas o peito erguido. E quando cheguei na primeira curva da estrada, parei e olhei para trás. Areias Brabas ainda estava em silêncio, mas nunca mais ia dormir do mesmo jeito. Andar por Areias Brabas naquela madrugada era como pisar em um chão que tinha esquecido seu nome. As casas estavam todas fechadas, as janelas trancadas, e não se ouvia nada além do eco dos próprios passos. O silêncio, agora, não era mais feito de desprezo, era de dúvida. A mesma cidade que, horas antes, gritava por fogo, agora me olhava pelas frestas com olhos baixos, carregados de uma culpa que ainda não sabiam nomear. A fumaça da fogueira apagada ainda pairava no ar, misturada com o cheiro de querosene, corda queimada e medo. Eu andava devagar, sentindo a dor se espalhar pelo corpo, os ombros marcados pela corda, os músculos tensionados pelo esforço e o peito apertado por tudo que não tinha conseguido gritar naquela praça. Cada passo ecoava como se o chão também me julgasse. Mas ali, naquela madrugada, o julgamento já não era mais contra mim. Era contra eles, o povo da cidade, os mesmos que me chamaram de Zeca Goleirão, os que aceitaram minha farinha emprestada quando a seca apertou, os que comeram do meu feijão, dos meus ovos, os que sentaram ao meu lado em velório, em procissão, em festa de São João. Todos agora emudecidos, trancados com medo, mas não medo do lobisomem, medo do que viram em si mesmos. Fui direto pro açude. Era o único lugar que ainda me parecia real. A água parada refletia o céu sem lua e o mato ao redor sussurrava como se quisesse conversar. Sentei na beira, lavei o rosto, tirei a camisa. As marcas estavam lá, vermelhas, fundas, algumas já começando a inchar. Molhei os braços, o peito, os ombros. A água era fria e doía como se fosse ferro quente. Mas era o tipo de dor que lava, que renomeia a pele. Fiquei ali por um tempo que não sei medir, pensando. O uivo ainda martelava na minha cabeça. O olhar da criatura, aquela conexão estranha, muda, que só eu e ela parecemos entender. Ela não veio para me salvar, não por piedade, veio porque sabia que eu era como ela, ou talvez porque ela era como eu. Quando o sol começou a rasgar o céu em tons alaranjados, levantei. Voltei para o sítio, sentindo a luz me tocar como se pedisse desculpa pela noite. Passei pelas pedras, pelo cercado, pela porteira que rangeu como se tivesse acordado de um pesadelo. A casa estava do mesmo jeito, simples, sozinha, esperando meu retorno. Entrei, deixei a camisa em cima da mesa e me olhei no espelho velho do canto. A barba por fazer, o rosto magro, os olhos fundos e, por trás deles, algo novo. Não era rancor, não era ódio, era algo mais calmo, mais denso, um silêncio antigo que já morava ali há tempos, mas que agora estava desperto. Passei o dia trancado. Cozinhei um pouco de arroz com ovo. Comi em silêncio. O corpo doía, mas não como antes. A dor tinha se tornado companheira. Me sentei na rede e tentei cochilar, mas não consegui. Só pensava na cidade.
em como estariam lidando com o que viram. O monstro, o real, a prova viva de que tudo o que disseram sobre mim era mentira, ou era quase, porque agora, mesmo eles tendo visto o verdadeiro lobisomem, a dúvida ficaria. Se ele não era eu, então, o que eu era? Por que ele me olhou daquele jeito? Por que me poupou? Por que foi embora sem tocar em ninguém? As perguntas começaram a envenenar o pensamento da cidade. Eu sabia disso. Sabia que, no fundo, o medo não ia embora tão fácil. Ele só muda de forma. E muitas vezes, o que mais assusta é aquilo que não se entende completamente. Ao cair da noite, ouvi passos na estrada. Levantei da rede devagar, peguei o facão, fui até a porta. Um vulto se aproximava. Alto, magro. Quando chegou perto, reconheci. Damião. Ele parou a uns 5 metros da cerca. Estava suado, olhos fundos, chapéu na mão. Posso entrar? Fiquei em silêncio por um tempo. Depois, balancei a cabeça. Ele empurrou a cerca, entrou, caminhou até a porta. Não vim pedir perdão, ele disse logo. Sei que isso não conserta o que aconteceu. Assenti com a cabeça, ainda calado. Só vim entender. O que tem para entender? Perguntei. Vocês viram? Era outro. Era. Mas ele olhou para você, como se reconhecesse. E daí? Damião respirou fundo, sentou num tamborete, passou a mão no rosto. Tô sonhando com aquilo desde ontem. Aquele bicho, aquele uivo. A cidade está em silêncio, ninguém sabe o que pensar. E quando ninguém sabe, começa a inventar de novo. Vão inventar que eu sou cúmplice, que sou pai do monstro. Ele não respondeu. Foi por isso que veio? Saber se vocês estão certos? Não. Vim porque... Ele hesitou. Porque eu acho que você tem direito de falar. E porque se eu não viesse, ia carregar isso pro resto da vida. Fiquei olhando para ele, vendo no rosto o peso de tudo. O mesmo peso que antes carregava comigo. Eu não sou lobisomem, Damião. Nunca fui. Nunca me transformei em nada. Mas não vou mentir. Aquela coisa, ela me reconheceu. E eu reconheci também. Como assim? Não sei explicar. Foi como se fosse parte de mim. Não no sangue, mas no que a gente carrega aqui dentro. A solidão, a rejeição, o medo, a raiva. A gente vira bicho antes do corpo virar. E Areias Brabas, ela sabe como fazer isso com a gente. Damião baixou a cabeça. Tô com vergonha, Zeca, do que fiz, do que deixei fazer. Não é só você. A cidade inteira devia estar. Ele se levantou devagar. Vai embora? Tô pensando. Acho que não tem mais o que fazer aqui. E se o bicho voltar? Talvez volte, talvez não. Mas se voltar, talvez não seja para mim. Nos encaramos por alguns segundos. Um silêncio pesado. Mas diferente dos outros, não era de medo, era de aceitação. Damião estendeu a mão. Hesitei, mas apertei. Ele se virou e saiu. A poeira da estrada se levantou atrás dele, desaparecendo no entardecer. Voltei para dentro. Peguei uma trouxa, botei umas roupas, um pouco de farinha, um cantil, sentei na cadeira e esperei a noite cair. Antes de sair, fui até a parede da sala. Peguei um pedaço de carvão da fogueira e escrevi: o medo que cês têm do bicho é pouco perto do bicho que cês vira. Saí sem trancar a porta. A estrada estava escura, mas o céu, claro. E enquanto andava, senti o peso saindo do corpo, passo por passo, e juro, por um segundo, vi uma sombra andando ao meu lado. Não era humana, nem ameaçadora, era só uma companhia, firme, silenciosa, e os olhos dela brilhavam. A estrada se estendia diante de mim como uma cicatriz antiga cravada no chão da terra. Cada passo que eu dava era um adeus. A casa que já não me pertencia, a cidade que tinha tentado me queimar, aos rostos que um dia me sorriram e que, no dia seguinte, viraram as costas com pedra na mão.
O sol já se escondia por trás do morro, deixando o céu tingido de laranja e roxo. A poeira levantava com o caminhar calmo dos meus pés, e o som dos grilos começava a invadir o ar, como se o mundo estivesse retomando o fôlego depois de uma noite mal dormida. Não levei muita coisa. Uma trouxa pequena nas costas, com 3 camisas, um pedaço de rapadura, um punhado de farinha no fundo da sacola e o cantil d'água que meu pai me deu quando eu ainda era moleque. Era tudo o que eu precisava. Porque o que mais pesava não estava nos ombros, mas dentro de mim. E isso, nem se eu quisesse, dava para deixar para trás. Caminhei por mais de 1 hora sem olhar para trás, nem uma vez. Não porque eu não quisesse, mas porque sabia que se olhasse, talvez não conseguisse seguir. Talvez visse a silhueta da casa, da cerca, do poço onde minha mãe me ensinou a lavar o rosto direito, e tudo isso me puxasse de volta. Mas o que havia lá já não era mais meu. E eu, mesmo de corpo inteiro, já não era mais o mesmo homem que cresceu naquela terra. A cidade, atrás de mim, devia estar calada. Areias Brabas sempre foi barulhenta com fofoca, com riso solto, com música de sanfona nos fins de semana. Mas naquela noite, o que dominava era o silêncio, não por paz, mas por vergonha. O tipo de vergonha que não se grita, não se compartilha, não se reza, aquela que fica roendo por dentro, como cupim em madeira boa. A lembrança da fogueira ainda me ardia na pele. O calor, o cheiro do querosene, a cara dos que acenderam a tocha, e principalmente a expressão dos que ficaram calados, os que não jogaram pedra, mas também não impediram. Talvez esses fossem os piores, porque é no silêncio que o mal ganha força. E no meio desse pensamento, no passo lento e solitário da estrada, senti de novo a presença. Era como uma sombra que não se via, mas que caminhava comigo. Não produzia som, não fazia vento, mas pesava no ar. Parei. Virei devagar, não vi nada, só o mato se abrindo com a brisa e os últimos vestígios do dia morrendo no horizonte. Mas sabia, ele estava ali, não por mal, não por ameaça, mas porque fazia parte de mim, de algum jeito que nem eu entendia direito. Desde aquela noite na praça, quando o vi no alto da trilha, parado, me observando, eu soube que havia algo entre nós dois. Um laço, uma dor parecida, como 2 cães machucados que se reconhecem no olhar. Voltei a andar. A sombra me acompanhava, em silêncio, sem tocar, sem cobrar. Cheguei no cruzamento da estrada. Um lado levava para São Jairo, cidade grande, cheia de gente que não conhece ninguém. O outro lado seguia para o norte, para as matas fechadas, onde se dizia que nem o padre tinha coragem de entrar. Fiquei parado ali, com a lua subindo mansa, tentando decidir. Para onde vai um homem que não pertence a lugar nenhum? A pergunta saiu da minha boca sem querer. Não tinha resposta. Ou talvez tivesse, talvez o caminho não importasse. Talvez o que importasse era seguir, continuar, respirar. Pisei na estrada de São Jairo. Atrás de mim, a sombra não se moveu por um instante. Parei, esperei, ela apareceu. Saída do mato, como fumaça tomando forma. A criatura era ainda mais alta do que lembrava. Os pelos negros brilhando sob a luz fraca da lua. Os olhos, aqueles olhos rubros, intensos, fixos em mim. Mas não havia ódio neles. Havia tristeza e compreensão. Não falei nada, nem ele. Ficamos ali, nos encarando como 2 irmãos separados na infância que se reencontram depois de uma vida inteira de cicatrizes. Então ele fez algo inesperado. Abaixou a cabeça, não como submissão, mas como reconhecimento. Como quem diz, eu entendo. Me aproximei um passo, o coração batendo forte. O cheiro do mato, da terra molhada, do bicho, tudo misturado. Mas não tive medo. O medo tinha ficado na praça, queimado junto com as cordas. Você veio mesmo, falei, num sussurro.
Ele levantou o rosto, os olhos piscando devagar. Por que eu? A pergunta ficou no ar. Ele não respondeu, mas a resposta já estava em mim, porque eu era ele. Não no pelo, não na garra, não no uivo, mas na essência. Fomos ambos feitos da mesma matéria, o exílio, o abandono, a dor de ser visto como algo que não se é. Por um instante, desejei ir com ele. Sumir no mato, deixar de ser homem, deixar de ter nome, passado, dor, ser só instinto, mas sabia que não era esse o meu destino. Eu vou seguir, disse, e você tem que ir também. Ele se aproximou um pouco. Estava a poucos metros agora, alto, imponente, mas sereno. Vi nos olhos dele um brilho que quase parecia humano, um agradecimento ou um adeus. Cuidado com areias brabas, murmurei. Eles ainda não aprenderam a diferença entre o medo e a maldade. Ele se virou. Em silêncio, mergulhou de volta na mata, desaparecendo entre as árvores, sem pressa, sem alarde. Fiquei ali, olhando o lugar onde ele sumiu, até que tudo fosse só mato outra vez. Voltei a caminhar. Cheguei em São Jairo no terceiro dia. Era tudo diferente, gente para todo lado, buzina, cheiro de gasolina, prédio alto. Aluguei um quartinho nos fundos de uma pensão, perto do mercado municipal. Consegui trabalho descarregando o caminhão na madrugada. Ninguém me perguntou de onde vim. E eu também não contei. Comecei a escrever num caderno velho. Contava minha história, dia por dia. Não porque achasse que alguém fosse ler, mas porque precisava tirar aquilo do peito, para não enlouquecer. De vez em quando, sonhava com areias brabas. Com a praça, com a fogueira, sonhava com os olhos deles. Acordava suando, ofegante. Mas depois lembrava da sombra na estrada, do olhar do bicho. E isso me dava força para continuar. Meses se passaram. Soube por um vendedor de milho que vinha das bandas de lá que ninguém mais viu o lobisomem, que o padre novo foi transferido, que Damião agora andava calado e que a parede da igreja ficou manchada com aquela frase escrita a carvão, porque tentaram apagar, mas a marca ficou. O medo passou, disseram, mas eu sabia, o medo não passa, ele muda de forma. Às vezes vira silêncio, outras religião. Às vezes só muda de nome, mas está sempre lá. Hoje, quando olho no espelho, ainda vejo as marcas da corda. Não no corpo, mas na alma. E sei que tem gente que nunca mais vai dormir direito depois do que fez. Não porque se arrepende, mas porque sabe que o verdadeiro monstro era o que habitava dentro deles. E quanto a mim, eu sigo. Um passo de cada vez, sabendo que sou homem, mas também sou mais. Sou o que sobreviveu ao fogo, à corda, ao ódio. Sou Zeca Moura. E essa história ninguém mais pode apagar. E é assim que termina a história de Zeca Moura. Um homem simples, calado, que viu no olhar do povo o reflexo da crueldade que o medo é capaz de despertar. Porque, no fim das contas, não é preciso garra nem dente afiado para se tornar um monstro. Basta virar as costas para a verdade e acender o fogo. Quantas vezes a gente já julgou alguém só por ser diferente? Quantas vezes o silêncio de alguém virou motivo para desconfiança? Se você já se sentiu queimado pelos olhos dos outros, deixa aqui nos comentários. Eu já fui Zeca Moura. Ou diga o que você faria se visse um lobisomem olhando direto para você. E agora que essa história chegou ao fim, a próxima já está te esperando aí na tela, com mais mistério, mais emoção e mais verdades escondidas. Clica aí e mergulha na próxima história. Te garanto, ela também vai ficar na sua cabeça por muito tempo.